O ministro da Educação, Abraham Weintraub, usou redes sociais para fazer insinuações sobre supostos benefícios que a China teria com a crise do coronavírus. A embaixada chinesa reagiu, também na internet. A mensagem do ministro da Educação foi publicada ontem numa rede social. Abraham Weintraub usou o jeito de falar do personagem Cebolinha, criado por Maurício de Souza, que troca o R pelo L. A intenção do ministro era ridicularizar o fato de alguns chineses, quando falam o português, também trocarem o som das letras. No texto, Weintraub insinuou que a pandemia da Covid-19 seria um plano infalível chinês para dominar o mundo. Depois da repercussão negativa, o ministro da Educação apagou a mensagem. Hoje, a China reagiu. A embaixada chinesa publicou um texto afirmando que tais declarações são completamente absurdas e desprezíveis, que têm cunho fortemente racista, tendo causado influências negativas no desenvolvimento saudável nas relações China-Brasil. A embaixada da China disse ainda que a pandemia da Covid-19 está se espalhando globalmente, trazendo um desafio que nenhum país consegue enfrentar sozinho. E concluiu: instamos que alguns indivíduos do Brasil corrijam imediatamente os seus erros cometidos e parem com acusações infundadas contra a China. Pouco depois, o embaixador da China, Wang Yang, disse por uma rede social que o lado chinês aguarda uma declaração oficial do lado brasileiro sobre as palavras feitas pelo ministro da Educação, membro do governo brasileiro, e marcou o perfil do Ministério das Relações Exteriores. O Ministério da Educação disse que não comenta postagens do ministro em redes sociais. O Ministério de Relações Exteriores não respondeu e o Palácio do Planalto informou que não vai comentar. Weintraub voltou a se manifestar nas redes sociais. Não pediu desculpas. Afirmou que os hábitos alimentares na China levaram à proliferação do vírus e que os chineses são os únicos que se beneficiam da pandemia. Esse não é o primeiro constrangimento diplomático causado por pessoas ligadas ao governo nesse período em que o Brasil precisa da ajuda da China para enfrentar a Covid-19. Em março, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, fez postagens responsabilizando o governo chinês pela pandemia de coronavírus. A China repudiou as acusações e exigiu um pedido de desculpas do Brasil. Na avaliação do ex-embaixador do Brasil na China, Roberto Abdenur, a mensagem, assim como já tinha sido a do deputado Eduardo Bolsonaro, foi desrespeitosa e contra os interesses do Brasil. Foi um gesto descabido, despropositado e inoportuno. Eu diria que agora é hora de que o Itamaraty entre em cena e faça algum gesto, não um gesto de humilhação, mas um gesto digno de procurar passar por cima, dar alguma satisfação ao lado chinês a propósito das infelizes declarações do ministro da Educação. O novo desgaste com a China ocorre exatamente no momento em que há uma disputa no mercado internacional por máscaras, por luvas, respiradores. A China produz a maior parte dos equipamentos de proteção usados por hospitais e por profissionais de saúde. É na China que está a maior produção de equipamentos para o combate à Covid-19. O país detém 90% da produção mundial de EPIs, equipamentos de proteção individual, e 1/5 da produção de respiradores. Especialistas nesse mercado dizem que se o Brasil quiser conseguir esses produtos, tem que ser ágil, pagar à vista e providenciar o transporte. O processo de compra virou um verdadeiro leilão, do tipo quem dá mais. O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Charles Tang, diz que a saída seria o Brasil pagar adiantado para garantir a entrega dos produtos. Nós estamos em contato com várias empresas grandes chinesas que podem colocar à disposição vários produtos. Mas o que mais pega é o pagamento antecipado que as fábricas chinesas querem e a dificuldade dos governos brasileiros de pagar antecipadamente. O superintendente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos reiterou a importância do pagamento adiantado. E, segundo ele, há casos de fornecedores quebrando contratos, preferindo pagar multa para vender mais caro a outros países. Ele menciona que a disputa pelos equipamentos tem sido acirrada.
É o caso dos Estados Unidos, que vocês estão acompanhando, que tem bloqueado a venda dos produtos que ele fabrica internamente para outros países, ou desviando alguns pedidos que a China estava programando a entregar para o Brasil, sendo desviado para outros países. Então é uma guerra, eu diria, muito complexa, muito complexa. Precisamos ser ágeis. A embaixada americana negou. Disse que o governo dos Estados Unidos não comprou nem bloqueou nenhum material ou equipamento médico da China destinado ao Brasil. Relatórios em contrário são completamente falsos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já conseguiu comprar e distribuir 40 milhões de EPIs, como máscaras, macacões, aventais, luvas, e ainda está em processo de aquisição de 200 milhões desses equipamentos de proteção, com entrega para daqui a um mês. Em tempos normais, o governo tem que cumprir uma burocracia, empenha, reconhece a entrega do material ou do serviço e só depois paga. Mas o estado de calamidade pública e também o orçamento de guerra, quando for aprovado pelo Senado por causa da pandemia, vão permitir a importação de equipamentos de forma mais rápida. Mas é transação comercial, que varia de acordo com cada contrato. No total, o Brasil tem 65 mil respiradores, 46 mil só no SUS. Mas, para enfrentar a pandemia, segundo o Ministério da Saúde, ainda são necessários mais 15 mil aparelhos. Se a encomenda vai chegar nas mãos dos compradores, depende dos termos dos contratos, segundo o conselheiro da Embaixada da China no Brasil. E ele ainda aconselha o governo aqui a providenciar o transporte. Eu não estou dizendo que vai pagar primeiro vai levar vantagem, mas quem confirmar as intenções de compras vai levar a vantagem. E depois, quem vai fornecer a logística mais ágeis, certamente também vai levar vantagem, né, nesse processo. O governo chegou a anunciar que poderia mandar aviões da FAB para buscar equipamentos médicos na China, mas essa medida ainda não foi adotada. Neste vídeo falaremos sobre uma questão muito debatida nesses últimos dias. Depois que a pandemia passar, a China poderá ser punida. O mundo está passando por uma grave crise sanitária, com um vírus terrível se espalhando rapidamente. Por isso, nesse momento, todo o foco e toda a atenção devem estar voltados para a prevenção e para os cuidados médicos aos infectados. Parar a pandemia está literalmente em nossas mãos, com o simples ato de se lavar as mãos com sabão, sendo o suficiente para diminuir bastante o risco de contágio. Manter o distanciamento social, ficar em casa e evitar aglomerações sempre que possível também são dicas importantes e que devem ser seguidas por todos nós. Atenção também aos sintomas e, em caso de piora, procure imediatamente um hospital designado para o tratamento da doença. Esse vírus começou a se espalhar no final de 2019 na cidade chinesa de Wuhan e, conforme referi neste vídeo, cujo link está aqui na descrição, algumas evidências sugerem que o governo chinês agiu propositalmente com o objetivo de impedir que notícias relacionadas com o vírus chegassem à sociedade chinesa e também ao mundo. Médicos foram perseguidos e obrigados a se calar. Civis que no início de janeiro alertavam para a crise foram presos, e alguns jornalistas que filmavam em segredo os hospitais, mostrando ao mundo que o vírus era muito mais letal do que o governo dizia, simplesmente desapareceram. Até mesmo o prefeito da cidade de Wuhan admitiu que foi omisso e que escondeu deliberadamente informações sobre a crise. E que essa sua demora em reagir permitiu que mais de 5 milhões de chineses pudessem sair da cidade e se espalhar pelo mundo antes da imposição da quarentena. Há também evidências que sugerem que a China omitiu e suavizou dados importantes sobre a dimensão da crise para a Organização Mundial de Saúde, como nesse tweet do dia 14 de janeiro, com a China dizendo que não havia evidências sobre a transmissão entre humanos. Um tweet feito num dia em que os hospitais chineses já estavam lotados com doentes infectados com o vírus a partir de outros doentes.
E não foi a primeira vez que a China fez isso, com evidências sugerindo que já na crise do SARS de 2002 e 2003, a China demorou em alertar as autoridades mundiais sobre a dimensão da doença. Se o governo chinês tivesse alertado o mundo para o risco iminente do Covid-19 lá atrás, em dezembro de 2019, e se não tivesse perseguido médicos e jornalistas que tentavam mostrar ao mundo a real dimensão da crise, o Ocidente poderia ter se preparado melhor, e hoje o número de vítimas poderia ser bem menor. Isso levanta uma questão importante. O governo chinês poderá ser punido por essa atitude leviana e irresponsável? Há duas formas básicas de se punir um país: militarmente, por meio da invasão ou do bloqueio naval e aéreo, e economicamente e comercialmente, por meio de sanções. A opção militar está, obviamente, fora da mesa. Com a China, além de ser uma potência nuclear, tem aquela que já é vista como a segunda maior e mais bem armada força militar do mundo. Resta, portanto, a opção econômica e comercial, com os Estados Unidos já bem acostumados a punir a China por esse meio. Com o presidente Trump desde 2017 numa autêntica cruzada contra práticas econômicas e comerciais chinesas que, na opinião de muitos, não respeitam as regras internacionais de mercado, como a exploração de mão de obra extremamente barata e a imposição de taxas e tarifas que servem apenas para beneficiar o comércio e a indústria chinesa. A administração do presidente Trump está empenhada em perseguir isso e estão usando a questão da pandemia como um meio para aumentar ainda mais essa luta, com o Trump e altos membros do seu governo acusando diretamente a China de ser a responsável pela pandemia global por não terem alertado antecipadamente as autoridades mundiais de saúde. Isso tudo parece indicar que sim, a China será punida por isso, mas a princípio apenas no campo econômico e comercial, com o presidente Trump usando a questão da pandemia para apertar ainda mais a guerra comercial que já vem travando há alguns anos contra a China. Mas volto novamente a frisar que nesse momento a atenção deve estar voltada para o controle da pandemia e o tratamento aos doentes. E não devemos confundir o governo comunista chinês com o povo chinês. O Partido Comunista Chinês matou dezenas de milhões de chineses nas últimas décadas, seja de forma direta ou indireta, por meio da fome e doenças, com o povo chinês sendo, também ele, uma vítima.